Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Carmo. Hoje eu estou aqui, estou falando em nome da GovChain Lab, em nome da professora Daniela, que também é uma co-founder, e vamos chamar aqui o Rafael. Vamos falar de um projeto na blockchain da Cardano que trata de herança. Nós nunca estamos preparados para o pior, mas se o pior chegar, você tem que garantir que os seus herdeiros recebam aquilo que você construiu em um Web3. Então, eu vou chamar o Rafael, ele vai explicar um pouco quem ele é, como nós os conhecemos e o projeto que ele está trabalhando agora. Só um instante. Olá, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Pronto, olha, desde já, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar sobre o que nós fazemos e sobre este projeto com o resto da comunidade Cardano e a comunidade de Cardano no Brasil. Em relação a como nós conhecemos, acho que já nos conhecemos há algum tempo, não sei a data exata, porque já nos conhecemos online através do Project Catalyst e de outras iniciativas da Cardano, que tu, como sabes, estás sempre a contribuir de várias maneiras, mas tivemos a oportunidade de nos conhecer ao vivo pela primeira vez na Argentina, na Constituição, num momento, né, muito importante para a Cardano, um momento em que descentralizámos a governance e também esforçámos e trabalhámos ao máximo para construir um sistema que fosse o mais positivo possível para as pessoas, o mais justo, também para que a Cardano pudesse ter sucesso no futuro como uma blockchain que realmente é o local justo para as pessoas construírem as suas soluções e as suas empresas e tudo isso. Eu vou colocar aqui na edição do vídeo um pouco dessas cenas para as pessoas saberem que tinham mais de 60 países representados e que os delegados que estavam lá estavam fazendo escolhas para que nós construíssemos uma nação digital. Exato. É, um dos momentos mais interessantes da minha vida, eu estava atrás do palco, tipo no making off, aí o Charles pega uma caneta assim da mesa, aí ele gira assim, mostra para mim, tem o meu nome na caneta. E ele me entrega essa caneta e fala: você realmente mereceu estar aqui. Nossa, Rafael, deu uma vontade de chorar. Foi um momento tão emocionante e eu não podia chorar, porque a gente ia passar para frente, para o palco, e ia assinar e aparecer em todas as câmeras. Eu não queria aparecer chorando, mas. Tem que ser forte, tem que ser forte. Você sabe que empreendedor em blockchain, tanto na Europa quanto na América Latina, ele tem que ter resiliência, ele tem que tocar as coisas da melhor forma possível. E aqui é um espaço que a GovChain Lab, o Hub Brasil, que foi financiado, né, no fundo do Catalyst, abre para empreendedores e pessoas de forma geral da comunidade que possam falar de assuntos interessantes. Nós falamos, por exemplo, de direito em blockchain, nós tivemos spaces, nós tivemos town halls, nós falamos de, como que eu falo, de impostos, nós falamos das leis no Brasil. Então, assim, se você estiver interessado, veja na descrição desse vídeo por mais links e acompanha também o nosso conteúdo no X, que é GovChain Lab. Mas vamos lá, agora é com você, me conta mais sobre o que é Gen Wealth. Se calhar, entro já, faço uma apresentação, partilho aqui o meu ecrã. Maria, será melhor? Ah, bem, neste momento não está disponível a partilha, Só um minuto, tô olhando aqui. sem problema. Participante. Olha agora. Ah, agora sim. Tá. Bem, ok, muito bem. Então Tá pronto. ótimo. Trouxemos aqui este PowerPoint para que fosse mais fácil, para que as pessoas pudessem também visualizar um bocadinho, mas também o objetivo é explicar um bocadinho, manter curto e depois podemos, se calhar, ir para algumas perguntas ou falar um pouco mais sobre o que discutimos aqui. E pronto, para começando, aqui vamos apresentar a Gen Wealth, que, como a Maria disse bem, nós focamos em heranças, em recuperação de cripto e procuramos fazê-lo de uma maneira que seja muito justa e muito identificada com os princípios da blockchain, por qual estamos todos cá.
E acho que a melhor maneira de perceber o que é Gen Wealth é com uma história real, uma de muitas histórias, a história de Stephen Thomas, que é um utilizador de criptomoedas, como eu, como a Maria, como tu que estás a assistir, e ele basicamente guardou a seed phrase numa pen, protegeu a pen com uma password, esqueceu-se da password e agora não consegue aceder de maneira nenhuma à seed phrase. E devido a isso perdeu 700 milhões de dólares em Bitcoin. Pronto, acho que esta é a imagem que melhor reflete o que eu faria na situação dele. Acho que é uma situação muito frustrante, muito desesperante. Tudo o que tu trabalhaste, tudo o que tu conquistaste a nível de herança digital ser perdido de um momento para o outro. E isto é um problema que é enorme. Isto é só uma de muitas histórias. Olhando para a Bitcoin, que é a blockchain mais antiga, 20% de toda a supply da Bitcoin ah, perdeu-se devido a isto, devido às pessoas ou perderem a seed phrase ou falecerem e não terem nenhum plano para deixar as criptomoedas para a família ou para a família conseguir recuperá-la de forma efetiva. E estes fundos perdem-se completamente. São 370 bilhões de dólares que podiam fazer imensa diferença no mundo e na vida das nossas famílias e de quem nós gostamos e que estão perdidos para sempre. E isto é muito preocupante quando nós pensamos que, segundo a VanEck, que é um VC com grande reputação, nos próximos 20 anos, o equivalente a 6 vezes o produto interno da Suíça vai ser herdado em ativos digitais. E não há soluções adequadas para tratar desse processo e soluções que não envolvem intermediários ou riscos. E é isso que nós estamos a procurar mudar. Utilizando neste caso a Cardano e utilizando smart contracts, nós permitimos que a pessoa tenha, como numa carteira, total controle sobre os seus ativos, sobre as suas criptomoedas, mas que possa criar regras para recuperar a cripto caso perca a seed phrase e possa também criar o seu testamento diretamente na blockchain, que é executado por smart contracts, sem qualquer intermediários, em que a pessoa escreve as regras, escreve como quer distribuir os bens e esses bens são distribuídos. Aqui está uma pequena imagem da nossa primeira versão, só para as pessoas terem, pronto, perceberem o que é. Estamos neste momento também a trabalhar numa segunda versão melhorada, graças ao feedback de alguns utilizadores e especialmente de profissionais no mundo da herança, e vamos falar disso um bocado mais à frente. E como é que funciona? Podem vocês perguntar. Bem, basicamente, vocês podem ter a vossa Cardano Wallet, qualquer wallet, conectam-se a esta aplicação, esta é uma DApp como outra qualquer, e podem criar o vosso próprio cofre. O cofre é gerido por vocês através da vossa carteira. Lá podem depositar os vossos tokens, NFTs, tudo o que quiserem, geri-lo normalmente como geriam. Um, e depois, como geririam numa carteira normal, e para além disso, utilizando os smart contracts, podem criar o vosso testamento na blockchain, em que dizem quem são os beneficiários, dizem que parte dos ativos querem lhe dar, ou até podem mesmo definir, por exemplo, eu quero que este NFT vá para esta pessoa, ou que este token vá para aquela. Vocês definem mesmo tudo. E depois infelizmente acontecer o inevitável, mas que esperamos que seja daqui a muito tempo, os beneficiários podem conectar-se à DApp e recuperar, apenas com uma transação, clicando num botão, recuperar o que vocês lhes deixaram, seguindo as regras deste testamento que fizeram na blockchain. Para recuperar cripto, o processo também é muito fácil, envolve também smart contracts, por isso não há intermediários, os fundos estão sempre sob a custódia da própria pessoa e a pessoa simplesmente pode definir carteiras de segurança, outras carteiras que nós controlamos, quantas quiseres, para poder recuperar. Também pode-se definir regras mais complexas, por exemplo, pode
Pode-se requerir apenas uma carteira, ou pode-se requerir duas ou três, consoante o que quiserem, e definem um prazo de inatividade. E se esse prazo for atingido em que vocês estão completamente inativos, então o que acontece é que podes utilizar uma dessas carteiras que tu definiste para recuperar outra vez o acesso à cripto, ao vault, a tudo, até às regras que vocês construíram. Em relação à competição, a nossa competição neste momento é mais fora da Cardano neste momento, mas também funciona muito de forma diferente, não funciona da mesma maneira. Por exemplo, temos a Inherity que requer a utilização do hardware específico e apesar de ser seguro, é muito complicado, para além de que não tem integrações, por exemplo, com DeFi ou nada assim, ou seja, acaba por deixar os fundos completamente de fora. Temos, por exemplo, a Sarcófagos, que foca-se mais em passar um documento encriptado com a seed phrase. É útil, sem sombra de dúvida, mas para além de não ser, como é que se diz, não ir de acordo à lei, em que na lei tem-se de distribuir os ativos de outra maneira para heranças, tem de se deixar uma parte para certas pessoas e pagar impostos e tudo isso em muitos sítios. Também tem outras limitações, não é? Que a pessoa que recebe a seed phrase tem de realmente ser muito tech-savvy e também tem de confiar na pessoa para dividir os ativos de forma justa e, e para não fugir com eles. E depois temos o Unchained, que eles utilizam a multisigs e eles próprios guardam uma parte, uma chave para fazer o processo da herança, portanto, existe confiança e não é de todo uma coisa completamente na blockchain. Em relação ao progresso e ao que nós fizemos, como viram para a primeira imagem, já desenvolvemos a primeira versão em testnet, tivemos alguns testes com utilizadores cripto, optámos por fazer mais sessões de teste e vamos continuar a fazer mais algumas sessões. Se a Maria quiser, nós adorávamos ter uma sessão com ela também. Em que o que nós fazemos é sentarmos assim numa sessão como o Zoom e vemos o utilizador a usar a aplicação e depois conseguimos ver onde é que ele fica preso, conseguimos recolher feedback muito mais efetivo para melhorar o que estamos a fazer. E para além disso, também fizemos estas sessões com alguns profissionais e com firmas que trabalham com heranças em diversos países, algumas do Reino Unido, outras internacionais, outras também em Portugal. Portanto, este feedback tem sido muito importante. E porquê Você firmas de deveria, herança? você poderia fazer alguma coisa aqui com alguém no Brasil. Quer que eu olhe isso para Já você? fizemos. Já Conhecemos fez? um profissional chamado Marcelo que trabalha no Brasil e trabalha em heranças e não sendo uma empresa, ele fez isso connosco. Ele fez um teste também connosco e deu-nos o seu feedback. Mas, Maria, se conheces mais, Show de bola. por favor, partilha que nós queremos. Quantos mais, melhor. Tá bom. E pronto, mas porquê heranças? Porque na realidade existe lá também uma grande oportunidade. O processo de heranças neste momento, de gerir herança e de distribuir, é muito manual, e é um processo em que é bastante difícil, depois da pessoa falecer, encontrar todos os beneficiários, recolher todos os ativos, dividir tudo, para as pessoas certas. Isto demora tempo. Nós temos muitos atrasos, com às vezes 65% dos casos a demorarem mais de um ano para serem resolvidos, o que é muito tempo, não é? É muito tempo com os ativos parados. E também temos os custos de herança a variar entre os 3 a 10%, os custos deste processo a variar entre os 3 e 10% da herança, o que é muito dinheiro que é desperdiçado. Eu vi uma reportagem no Brasil, na verdade, a pessoa estava fazendo uma propaganda, né, no Instagram. Aí falava assim: economize mais de 40% com os custos com herança. E aí eu fui entender o porquê, que na verdade você deveria dividir tudo em vida, deveria doar o que pode ser permitido ser doado. E quando você não faz isso, que você tem uma morte repentina ou que você não teve a oportunidade de cuidar disso, os antes dos seus herdeiros colocar a mão em qualquer coisa que é seu, eles vão ter que despender de muito dinheiro.
que isso poderia chegar até 40% do patrimônio que foi deixado. E isso é uma coisa assustadora, né? Porque imagina. A mãe com uma criança pequena, duas crianças na idade escolar, várias responsabilidades, criança na escola, todas as contas, às vezes aluguel, às vezes a hipoteca da casa, e aí do nada você já não pode contar com aquele apoio. Inclusive, tem uma coisa muito trágica que eu me lembrei de um professor da Trinity College. Ele já tinha conquistado tudo que ele queria na vida, tudo. E aí ele foi escalar o Monte Everest. Chegou lá em cima, mandou uma mensagem para a esposa que tinha conseguido e nunca mais desceu. E aí, para que a esposa conseguisse ter direito às coisas, iam demorar muito tempo. E aí o país se comoveu ou se organizou e conseguiram diminuir o tempo para que ela tivesse acesso aos bens da família e conseguisse continuar cuidando da própria família. Só quando acontece casos extremos que a gente consegue pensar, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, eu nunca tinha, por exemplo, a noção do quanto caro é, o quanto caro é receber a herança de alguém. É verdade. E às vezes nós não temos a noção porque em muitos sítios nós não pagamos diretamente. Os custos são pagos da herança. Mas a verdade é que se não fosse pago da herança, esse dinheiro ia para a pessoa, não é? E é toda a situação. Quando alguém morre, nós não queremos saber tanto do dinheiro e tratar de burocracias e chatices. E depois temos de tratar, temos de gastar imenso dinheiro, temos um ano ou mais de atrasos. É uma experiência muito má. E não tem de ser assim, e principalmente com blockchain, tendo tudo organizado, tendo os ativos bem identificados e tendo os beneficiários identificados, este processo pode ser muito, muito mais rápido e muito mais barato. E, e é por isso que é isso que nós queremos fazer a longo prazo. E para isso, e falando com algumas das empresas que falámos, já entendemos o processo que necessitamos de seguir. Temos a aplicação, que no geral tivemos um feedback muito bom, principalmente pelo que potencia, utilizando a blockchain, mas é preciso mais algumas coisas para além disso. Os profissionais precisam de ferramentas que façam com que seja mais fácil retirar a informação da blockchain, avaliar o valor dos ativos e também simular transações e mudanças, porque estas transações e mudanças são importantes para regras de herança, dependendo da jurisdição, e depois precisam de uma solução que faça com que tokenizar os ativos seja fácil, não é? Porque a realidade, os profissionais estão interessados em utilizar a solução, mas para ativos na vida real, acima de tudo, para, por exemplo, a pessoa poder pôr uma casa, o título de uma casa, o título de um carro, todas essas coisas e poder dividi-lo, de acordo com o testamento de uma maneira muito mais fácil e rápida. E isto é um enorme mercado também. É um mercado de 84 trilhões, ou 90 vezes o produto interno bruto da Suíça, e nos próximos 20 anos também. Portanto, tornar este processo mais fácil seria bastante valioso, não só para as empresas, mas principalmente para as pessoas que poupariam muito e receberiam os ativos muito mais rapidamente. Em relação ao futuro e onde nós estamos, bem, como já vos disse, já fizemos algum trabalho, já desenvolvemos esta primeira versão, tivemos testes e percebemos também, e pensando com uma visão mais a longo prazo, que o mais adequado seria, em vez de ir já para a mainnet com esta primeira versão, criar uma versão melhorada. Esta versão melhorada vai estar mais preparada para no futuro trabalhar também com estas empresas de herança de maneira a que nós não precisamos de fazer mais mudanças e seja só construir a tecnologia à volta, mas também será melhor já para os utilizadores da Cardano, porque vai ter coisas como governance, que não temos, ou seja, vamos poder fazer governance na Cardano lá, vai ter coisas também como DeFi, ou seja, vamos mudar a arquitetura para que seja mais fácil integrar DeFi nesta solução, para que as pessoas possam continuar a utilizar todas as potencialidades da Cardano, mesmo com heranças e com testamentos, e sem que isso seja um impedimento. Depois de desenvolver é lançar em testnet e fazer um programa aberto. Neste caso, não vamos fazer testes individuais, porque já temos muito feedback, mas sim testar, no geral, o uso da aplicação
depois lançar, aberto em mainnet para toda a gente, começar a integrar as aplicações DeFi de maneira a que estejam diretamente na plataforma para as pessoas utilizarem e depois lançar a plataforma final para os profissionais de herança. É um pouco isso também. Neste momento, Maria, como tu sabes, existe um grande esforço da Cardano, na minha opinião, muito interessante para se tornar a DeFi layer da Bitcoin. Isso é também uma coisa que nós gostaríamos de aproveitar e que também estamos a ver, mas vai depender, é claro, do progresso destas outras empresas para que nós possamos aproveitar essa, essa vertente. Pronto, agora. Exatamente. Exatamente. E acho que é, É, não sei o que é que tu achas, mas acho que é um use case muito interessante para a Bitcoin. O que é que tu achas? Porque é simples. Então, eu acho super interessante, né? Até porque as primeiras gerações que investiram em Bitcoin, essas gerações, elas vão ficando cada vez mais velhas, assim como a geração de ouro tem uma certa idade e Claro, tal. E eu vejo que o tipo de produto do qual você está falando, eu vejo com muito potencial. Há 14 anos atrás ninguém pensava sobre isso, há 13 anos atrás ninguém pensava sobre isso. E eu acho que você pensando sobre isso agora, mesmo assim, você ainda está na frente de está muitas cedo. pessoas. Não é uma Pois, indicação de investimento, não é uma indicação de compra, é mostrando para vocês um tipo de tecnologia, um estudo de caso que é possível na blockchain. sim. Não há nada para comprar também por enquanto. Não há nenhum token nem nada, felizmente. E na altura será só quando a aplicação tiver, será utilizá-la. Mas pronto, falando aqui um bocadinho da equipa, nós temos dois fundadores com capacidades diferentes. Ambos trabalhamos em startups durante 12 anos no total. E isto pode não parecer importante, mas é porque quando se tem um negócio e um negócio assim tão inovador, é preciso s- trabalhar várias horas, não ter horário, ser resiliente com os problemas, encontrar novas soluções. É preciso um mindset muito diferente. Um, e, e se tiverem uma startup, vocês vão perceber isso. Portanto, é bom que as pessoas tenham alguma experiência neste ambiente diferente. Eu, no meu caso, foquei-me sempre mais em negócio. Trabalhando em startups, arranjei muitas vezes os primeiros clientes para várias startups. Por exemplo, uma delas arranjei uma. Nós trabalhávamos na hotelaria, com restaurantes, e arranjei uma cadeia de 30 restaurantes, que eram os nossos melhores clientes naquele momento inicial, o que até é bastante bom, tendo em conta que tínhamos acabado de lançar um MVP e nem sequer um produto completo. Um, e depois temos aqui o Leandros. O Leandros é o expert na tecnologia. Ele, infelizmente, a imagem não está a funcionar, mas ele ajudou, não, coordenou o desenvolvimento da NetaBTC, que é um protocolo na Cardano que basicamente faz wrapped Bitcoin, ou seja, traz Bitcoin, da Bitcoin e coloca na Cardano o equivalente. E também desenvolveu a Brookline, que agora está a mudar de nome, que é uma carteira multisig, open source, e que também tem algumas funcionalidades inteligentes, utilizando smart contracts, e portanto a sua experiência vai muito de encontro ao que nós estamos a fazer aqui também. Interessante. Fala para ele entrar em contato comigo, para ele vir mostrar a carteira dele. Eu acho interessante essas Ok. informações, porque Ok. no momento, no meu canal, eu não tenho nenhuma carteira multisig. E se as pessoas não sabem que existe, se as pessoas não sabem como usar, elas não vão usar, entendeu? Sim. Ele só fala inglês, mas podemos tratar disso. Que ele é grego. Apesar do nome, podia ser Falo inglês, eu portuguesa falo brasileira. inglês. Eu falo inglês. Eu sei, Nós, com AI, nós damos um jeito em tudo. Não se em tudo. preocupa. Ok. E pronto, e para além disso, eu também, uma das startups em que eu trabalhei, como viram também, temos a Emerg Academy, Deep Funding, startups ou empresas, não sei, em que também trabalhei na Emergo Academy criando um curso e no Deep Funding mais gerindo um círculo. E para além disso, pronto, trabalhei também na indústria de heranças, na Will Easy, era uma startup que facilitava o processo de criar um testamento para que a pessoa pudesse criar online, em casa, personalizado,
mas que fosse de acordo com a lei do seu país. E para além disso, através daí fizemos muitos contactos, fizemos parcerias com vários profissionais que se juntavam à nossa plataforma para dar outro tipo de serviços, ou seja, serviços mais complexos que não fosse só o testamento, estes profissionais ofereciam e pronto, e criámos assim uma network muito interessante que também estamos a utilizar um pouco para este projeto. Entendi. É Ahm, da onde saem os valores que dá início a essas startups, né? Tem lá o fundo no Deep Funding, tem o fundo no Catalyst, tem fundo lá na DOT. Os fundos, eles são abertos de tempos em tempos e conforme os nossos projetos, eles se adequam ou não aos fundos, nós ganhamos essas grandes ou não. Mais ou menos assim, só para explicar por cima para o pessoal. sim, sim, isso também é outra coisa. Apesar de que para a Gen Wealth a maioria dos fundos que tivemos foi graças ao Catalyst e graças à Cardano, que, pronto, apesar de tudo, o nosso projeto é muito mais alinhado com o Cardano neste momento. Mas pronto, se quiserem mais informações, temos aqui o website, temos aqui o e-mail, temos este vídeo também e temos principalmente o Twitter aqui neste QR Code. É o melhor para seguir o progresso, é onde comunicamos mais regularmente. Portanto, se quiserem seguir, é um pouco por lá. Então, Rafael, olha, eu anotei algumas coisas aqui que provavelmente as perguntas mais comuns, né? Por exemplo, qual que é o custo da plataforma? É só para pessoas, é para companhias, para fundo de pensão, para outros tipos de modelos de negócios dentro do mercado tradicional? Se você quiser falar um pouco sobre isso. Claro, pronto, em relação à plataforma em si. É para pessoas e, como eu também disse, vai ser para empresas, não é? Para empresas vai ser uma plataforma um pouco diferente, não é? Que também vai ter o aspecto da tokenização e outros aspectos, e aí poderemos ter uma subscrição também para eles terem algum apoio. Para pessoas, a nossa ideia foi tentar fazer uma coisa mais perto possível do que já existe e que seja um modelo de negócio que custe o menos possível. Por exemplo, algumas soluções, como os competidores que nós mostramos, vários deles às vezes utilizam modelos de subscrição e coisas assim que realmente ninguém adora isso para heranças. E o que nós procuramos fazer é seguir um processo mais parecido com o mundo real. Portanto, qualquer transação normal que se faça, como se fazia numa wallet, não tem fee nenhuma, é a fee da Cardano blockchain apenas. Depois, para fazer o testamento, as ações de fazer o testamento têm uma pequena fee, e é aí que nós retiramos alguma revenue. E depois, na altura, da execução, a execução do smart contract também tem uma pequena fee, como acontece no mundo real, que pronto, acaba por ser muito mais competitiva, comparado aos custos, do mundo real. E a ideia é essa, ou seja, criar o Vault, utilizar tudo isso vai ser gratuito e depois essas coisas pequenas têm algumas fees para sustentar a plataforma. Mas a maior parte da fee, digamos, seria no processo de execução, que é para ser menos custoso para ambas as partes, não é? Para o utilizador e para os beneficiários, que não têm de Sim, até pagar. porque, até porque o dev, num projeto, a parte mais cara é o dev, né? São os devs, Sim, e o marketing, eu acho, não sei. Do que você já sim, viu aqui em também, cripto. mas sim, isso é caro, depende também de qual seja o tipo de projeto, não é? Também há outras coisas caras, a parte legal, se a pessoa tiver em consideração com isso, é muito caro. Nós já gastámos muito dinheiro em advogados e vamos precisar de gastar mais, portanto, essa parte também é bastante cara. E pronto, e depois há alguns custos que também uma pessoa nunca consegue deixar de ter. Por exemplo, se temos uma DApp, há sempre a infraestrutura e coisas que se têm de pagar, não é? Para a DApp funcionar. Tá bom. Às vezes essas coisas que a gente constrói em blockchain, elas estão muito além do que a gente é capaz de entender, certo? E aí a gente fala assim de uma coisa normal, você supõe que eu entendo, eu suponho que as pessoas que estão assistindo entendem, todo mundo finge que entendeu tudo, né? Sim. Mas na verdade eu queria que você desse dois exemplos
de regras de herança. Vamos supor, duas famílias diferentes, o mesmo caso, mas uma regra diferente, para que as pessoas consigam entender como que isso funciona. Porque assim, tem várias pessoas que já entendem e que vão entender o seu projeto num piscar de olho, e outras pessoas, elas estão primeira vez que elas estão vendo um projeto de cripto funcionando e tal. Então a gente quer saber sobre segurança, quer saber sobre uma série de detalhes que às vezes uma pessoa mais letrada no mundo blockchain não precisaria da Não perce- explicação. Claro. A nível de regras, felizmente, nosso protocolo é completamente. Nós não temos nenhum controlo. Ou seja, nós oferecemos a tecnologia e as pessoas utilizam a tecnologia como querem. Mas dando alguns exemplos e consoante a lei, por exemplo, se fôssemos. Isto também às vezes depende de país, porque a pessoa pode fazer muita coisa, mas às vezes o que limita a pessoa é as leis do país dela. Ou seja, nos Estados Unidos, por exemplo, em muitos estados, as pessoas têm a liberdade total de deixar os seus ativos para quem quiserem. Então, o que eles podem fazer é exatamente isso. Eles podem definir, de duas maneiras na nossa aplicação. Podem dizer que alguns ativos específicos vão para certa pessoa. Por exemplo, quer deixar, não sei, este quadro para a minha mãe, este carro para a minha filha, e a pessoa pode definir assim. E depois, tudo o resto que sobrar, que não foi definido especificamente, podem definir por percentagens. Dizer, quero que o resto vai 25% para a minha filha, 50% para a minha mulher, ou para quem eles quiserem. Rafael, No eu tive esta- uma ideia. Sim, Eu acho que nós deveríamos incentivar órgãos públicos a terem carteiras, que são aquelas pessoas que deixam herança para nossa, por exemplo, para a Santa Casa. Em São Paulo existe uma quantidade enorme de bens no centro de São Paulo que pertencem à Santa Casa. E aí a Santa Casa, tendo a carteira deles, eles podem receber doação receber. das pessoas que possivelmente no futuro vão deixar. Olha, é uma proposta, ó, já é uma ideia boa. Vou pensar Não, é sobre uma boa isso. ideia. Era uma coisa que nós também gostaríamos de fazer no futuro, não vai ser já agora, mas ajudar a Santa Casa ou caridades. Há muitas organizações, muita pessoa faz doação, até porque em alguns países é benéfico fazer doação. Se a pessoa doar para caridade, os impostos diminuem. Portanto, Exato. às vezes vale a pena doar alguma parte para caridade e, portanto, sim, nós adoraríamos ajudar estas caridades a receber, pronto, mais dinheiro para fazerem o seu impacto. Mas é uma grande ideia. Mas a diferença dos Estados Unidos é que, por exemplo, a pessoa, se quiser, pode deixar tudo ao vizinho. Noutros países, eu acho que o Brasil é igual, não é bem assim. Há certas regras, por exemplo, tem-se de deixar uma percentagem mínima para a esposa, uma percentagem mínima para os filhos, e depois disso, só uma pequena, só o que sobra é que dá para deixar para quem quiser. E portanto, isso é outro exemplo de outra regra que a pessoa pode fazer. Se a pessoa quiser, também não precisa de identificar bens específicos para ninguém, pode só preferir, só quer dividir isto segundo umas percentagens e está tudo bem. Mas é isso. Depois acho que a parte que complica é verificar se que está dividido de acordo com a lei do país. Mas isso também já é, ou seja, em muitos países a pessoa pode fazer o seu testamento também, sem advogados, só por ela própria, e da mesma maneira tem de respeitar essas regras para que o testamento seja válido. E aqui é um pouco a mesma coisa, só que o testamento está na blockchain e é executado automaticamente, coisa que o testamento no mundo real não é, não é? É preciso pagar alguém para fazer, para executar o testamento. Show de bola. Tem alguma coisa assim que durante o Space, eu vi que você fez vários Spaces, você teve fazendo collabs com vários empreendedores aqui em Web3, às vezes é na Cardano, às vezes é na Singularity, às vezes em lugares diferentes. E qual foi a principal dúvida que as pessoas te apresentaram? Tipo assim, uma dúvida muito comum que pode ser que eu não tenha te perguntado, mas faz sentido você explicar para alguém que está aprendendo sobre o seu projeto agora. Você mudou o seu nome ali, ó. Tá Deep Ah, Funding. é o contrário, eu não mudei o meu nome. É agora no segundo link. Tá bom.
Em relação à pergunta, uma pergunta que fazem é muito essa, que tu também fizeste, qual é o custo, como é que pode ser feito. Outras perguntas as pessoas querem saber realmente, um, qual é que, qual é que é, ou seja, que poder é que nós temos, ou o quão dependente estão de nós, se precisam de nós para alguma coisa, ou se nós temos algum controlo. Também por uma questão de segurança, e não, neste caso, nós não temos qualquer controlo, no sentido que nós só fazemos os smart contracts e a tecnologia, colocamos na blockchain, mas depois o resto é executado pela blockchain. Nós nunca, os ativos, a criptomoeda é como numa carteira, está sob o teu controlo, controlas com a seed phrase e mesmo a recuperação e isso tudo, tu tens de fazer o plano antes, tens de preparar tudo e depois os smart contracts da blockchain, de forma descentralizada, é que vão permitir-te recuperar ou não. Nós, infelizmente, não conseguimos ajudar em nada disso, só com a educação, que também é a tua parte importante, e dar apoio às pessoas para usar corretamente. Ahm, para além disso, também. A parte da front-end e isso tudo, a nossa ideia é pagar, utilizar, por exemplo, a Arweave ou o Iagon e pagar uma front-end descentralizada que esteja lá para a eternidade para as pessoas utilizarem, mas também de qualquer maneira podem criar a sua própria front-end se quiserem interagir com a aplicação, mas acho que é mais fácil assim, não é? Que é para todos os utilizadores, mesmo aqueles que não são muito técnicos. Pronto, para além disso, a única pergunta é só relacionada com advogados, por exemplo, se as pessoas quisessem ter um advogado que ajudasse ou alguma coisa, e nós para isso temos um executor role, que a pessoa pode nomear um executor que ajude, que tenha algumas permissões limitadas e que possa, por exemplo, mudar as percentagens para estar de acordo com a lei e fazer assim algumas coisas dentro da wallet sem a permissão de ficar com o dinheiro para eles próprios. Entendi. Olha, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Olha, se você ficou com com alguma dúvida, se você tem outras questões que eu não perguntei, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, olha o que está na descrição do vídeo. Às vezes a gente tem atualizações sobre o app, às vezes a gente tem atualização sobre o nome do projeto, às vezes o projeto cresce tanto, você acaba fazendo outras parcerias, aí muda o nome do projeto. Então, se houver alguma mudança, a gente vai sempre deixar aqui na descrição do vídeo. Procurem o projeto nas mídias sociais, procurem o Rafael se vocês tiverem mais dúvidas. O importante é que a gente espalhe conhecimento para as pessoas, espalhe os modelos de negócio, que as pessoas possam escolher por elas mesmas qual é a forma como elas gostariam de lidar com esse momento na vida. Um forte abraço. Eu sei que você fez um esforço para nos atender aí nesse, como que eu falo, fuso horário louco que a gente fica em horas diferentes, às vezes tem 4 horas de diferença, às vezes tem 8 horas de diferença, as pessoas às vezes não entendem, o quanto de trabalho, de esforço que a gente coloca para fazer esses vídeos, para participar de todas as entrevistas, né? Então, é por isso que eu tenho uma eterna gratidão por pessoas como você, pelo carinho, pelo respeito que você tem comigo e pela comunidade de estar sempre apoiando os projetos e que apoiou mais uma vez o Hub Online Brasil e que agora a gente vai chegar também em Portugal, porque você vai divulgar esse material e vamos fazer um esforço para a gente alcançar mais países de língua portuguesa. Tanto para que as pessoas conheçam o Cardano, mas que conheçam aplicações da vida real. Me ajuda. Se você tiver uma comunidade, se tiver alguém, eu gostaria de fazer workshops pelo Zoom e alcançar mais pessoas. E no mais é isso. Obrigada, até mais. Tchau! Tchau, tchau.